Olá meninas, eu... Olá meninas, eu sou Ivone Duarte de Arte com Amor. Tenho uma página no Facebook onde vendo os meus artigos e tenho este canal no YouTube para vos explicar o passo a passo de alguns projetos. Hoje venho-vos apresentar o novo projeto, o novo kit de agosto da página Costura de Coração. Podem adquirir lá também o kit. Esta lancheira tem lá várias estampas, não é só de mini, pode ser utilizada esta lancheira para criança como para adulto, tanto menino ou menina. Podem falar com elas, vou-vos mostrar o interior. Ela tem aqui umas molinhas ímã, estão a ver? É bastante espaçosa com esta abertura. É mais fácil de colocar e retirar as coisas. Também inclui aqui um bolso interno. Isto é opcional, podem agregar à peça ou não. Alcinha em cetim, removível, também podem fazer removível ou não. E coloquei também no fundo umas bailarinas. Vou-vos mostrar mais ou menos a capacidade dela. Tem aqui duas garrafinhas de 500 ml mais ou menos, elas cabem perfeitamente aqui, portanto também dará para suminhos, para as crianças, por exemplo. Mais este tupperware que dá para levar comidinha e outro que seja para bolachas. Ainda sobra um bocado de espaço aqui para cima, meninas, olhem só. Ela é bastante espaçosa, o modelo não é difícil de fazer. Também não vos vou dizer que é fácil, mas conseguem fazer com certeza. Portanto, o que é que me dizem? Gostaram do projeto? Vêm comigo? Vamos ao passo a passo? Então vamos passar aos materiais. Temos então aqui o projeto já recortado. Isto é a palinha. Eu vou optar pela mini porque a minha filha adora. Já estruturei, cortei a menos, mais ou menos 1 centímetrozinho para facilitar. Então temos a palinha da nossa lancheira, temos a parte da frente, temos as laterais, tudo estruturadinho, lá está, com 1 centímetrozinho a mais, no caso a menos. Temos o fundo. Temos aqui as costas, que eu ainda não colei, porque este modelinho leva um bolsinho atrás. Eu já fiz aqui as marcações, também vou passar as medidas durante o vídeo, isso acompanhe. Então, forra, temos que ter, eu vou fazer em impermeável, esta partezinha é para fazer o bolsinho. Nas costas temos a forra também da pala, temos a forra de tudo. No caso, a parte da frente para a parte do fundo. Eu estas recortei maior, que são as nossas laterais. E temos aqui também para as costas. As costas vai levar então, primeiro vamos colocar o fecho, o nosso bolsinho. E depois também precisamos de colocar o nosso térmico e está aqui o nosso forro. Portanto, de cortes é isto que necessitamos. Agora, materiais. Eu vou utilizar para o meu fundo umas bailarinas, vai dar um charme. Isto é opcional para o nosso fundo. Depois vamos precisar de fecho, tanto para o nosso bolso como também para a nossa frente. Vamos precisar de alça. Eu vou utilizar a acetinada, que acho que dá um acabamento melhor, vocês também veem no vídeo. Um regulador para a nossa alça, tiracolo, 2 mosquetões, também podem meter sem os mosquetões, mas depois não ficará removível, isto é opcional, depois vocês é que veem. 2 argolinhas para depois engatar os nossos mosquetões, 3 cursores, 2 para a parte da frente e 1 para o bolso das costas, 2 molinhas ímã e
de materiais já temos tudo. E agora, vem comigo, vamos ao passo a passo. Então, eu tenho aqui um vídeo também já a fazer este tipo de acabamento. Vamos abrir aqui um bocadinho o fecho. Deixa-me ver, aqui está difícil, vamos ver deste lado. Pronto, vamos virá-lo e dobrá-lo assim. Se conseguem ver. Vamos passar uma costurinha, podem até já fazer nos dois, para ele já ficar aqui fixo, para depois nos facilitar. Então agora já dei aqui o acabamento nos dois feixinhos. Vamos então colocar direito com direito os dentinhos do meu feixe para baixo e vamos pôr a 5 centímetros, a 5 milímetrozinhos. Então agora já coloquei o feixe com os 5 milímetros de distânciazinha aqui. O que é que vamos fazer? Direito com direito do meu forro. Mesmo para colocar o feixe, se tiverem dificuldade, podem já aplicar as molinhas. Agora vamos aplicar aqui o nosso Vamos aplicar então o nosso forro, pôr umas molinhas para não fugir, para facilitar a costura. E vamos então dar uma costurinha a toda a volta. Menos nesta partezinha aqui que é para virarmos a nossa peça. Eu vou fazer uma costurinha com um calcador mais ou menos de 2 milímetros. Não vou utilizar o de fecho, mas este também dá para meter fecho, não é? E aliás, o da patinha larga também dá, mas para depois ficar à medida do resto do projeto, aconselho que façam uma costura um bocadinho mais chegadinha aos dentinhos. Feita a costurinha, vamos então aparar aqui os cantinhos, o que sobrou também do nosso fecho. Aqui cortamos os biquinhos assim, não sei se conseguem ver, assim, sem apanhar as costuras. Assim. Aqui podem picotar ou então com a tesourinha de zigue-zague, para ficar o melhor acabamento na peça. E vamos então virar a nossa pala. E pronto, a nossa pala já está viradinha. Agora vamos passar um pespontozinho aqui em toda a volta, deixamos ainda em aberto, meninas, que ainda temos que colocar as molinhas de imã. Eu vou trocar então o meu calcador, era o que estava, normal, eu prefiro, mas isto já sabem que vocês podem dar o vosso toque como quiserem. Prontos, então vou fazer um pespontozinho a toda a volta para depois aplicarmos então as nossas molinhas de imã. Então, fiz a marcaçãozinha aqui das minhas molinhas. Vocês fazem a marcação do meio. Para cima vamos pôr 4 centímetros e do meio para um lado e para o outro são 5. Portanto, aqui no meio temos que ter de uma à outra 10 centímetros. Recortei aqui 2 bocadinhos de TNT. Para reforçar aqui onde vamos aplicar as nossas molas, vou fazer aqui a marcaçãozinha. Vamos colocar esta partezinha das molas, não a gordinha, a outra, esta, que deve ser o macho, suponho. Então, vamos fazer a abertura. Primeiro colocamos o TNT,
porque como vai ficar só no forro, para reforçar eu aplico o TNT, mas vocês é que sabem se optam por meter ou não. Eu aconselho e gosto de aplicar TNT nesta parte para reforçar. Molinhas colocadas, então vamos reservar, podem só passar uma costurinha e talvez já podem até aplicar os nossos cursores e já fica, faz-se a costurinha e fecha-se e apara-se o fecho. Então eu costumo fazer assim, recortar aqui um bocadinho, vou já aplicar os dois cursores. Eu optei por estes cursores. Então já temos a nossa palinha feita. O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar nas nossas costas, que é aqui que vocês têm que fazer a marcaçãozinha. Eu também já fiz isto em vídeo, acho que até nem tenho aqui nenhuma, mas pronto. Esta marcaçãozinha eu fiz a 4 cm para baixo, fazem um risco a 4 cm, depois um risquinho a 4,5 e depois um risquinho assim. Depois fazem uma marcaçãozinha para dentro, mais ou menos de 2,5, salvo erro, 2,5 deste lado e deste. Fazem aqui os biquinhos, eu estou a fazer na parte do forno. Então pronto, já fiz aqui a costurinha a toda a volta. Vou virar a minha peça com cuidado, vou fazer um cortezinho aqui bem no meio e vamos então recortar até aos cantinhos. Depois tem aqui este triângulozinho, é só chegar ali àquele biquinho com cuidado para não cortar a costura. Se cortarem já sabem, voltam a costurar. E vamos virar então a nossa tela impermeável para o avesso da nossa napa. Vamos vincar o máximo possível para colocar aqui o nosso fecho com o cursor. O máximo possível. Se quiserem podem utilizar um bocadinho de cola dupla, de fita cola dupla, que ajuda, também já tenho aí em vídeo a dar essa dica. Então, no caso fica assim, coloquei o fecho para este lado, vocês tenham esse cuidado para o lado que querem que abra. Isto não tem assim uma regra específica, eu gosto que eles fiquem a fechar para este lado. Agora vamos então passar uma costurinha a toda a volta. Como já tenho aqui um vídeo numa peça a explicar, eu vou avançar esta parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês tiverem dúvidas eu vou deixar aqui na descrição. Então, eu aqui nesta partezinha de cima faço a costura a 2 cm para baixo, para depois não me interferir ali. Vou recortar a toda a volta, como eu disse eu vou deixar aí o vídeo, se vocês tiverem dificuldades em aplicar um bolsinho interno. Não acho necessário, é porque depois o vídeo vai ficar muito longo. Agora vamos colar o nosso térmico, por isso é que eu não o colei antes. Ele já está recortado com aquele distanciamento a menos, mais ou menos 1 cm do molde, como eu tinha dito antes. De todas as outras também já estão estruturadas. Colamos assim aqui e já temos então as nossas costas com o nosso bolso. Assim.
Ok, 3x3, pegando aqui no nosso fundo, que assim depois já é mais fácil, se calhar, para vocês executarem. 3x3, 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 fazemos um furinho. Também já tenho aqui vídeo a aplicar estas bailarinas no fundo da mochila fácil. E é só colocar as bailarinas assim. Olhem que charme que fica. E vamos abrir. Já está. Agora, na parte da frente, vamos reservar o fundo. Vamos posicionar direito com direito. Aplicam se calhar umas molinhas para isto não fugir. E vamos fazer uma costurinha com um pezinho de calcador pela patinha do calcador, daqui e aqui. Meninas, vamos a uma parte importante, que é para depois as nossas molinhas ímã baterem certinho. Eu faço assim, meninas. A marcação das molinhas tem que ser a 8 cm abaixo, ok? Que é para depois a medidinha bater toda certinha. E vai ficar, vocês podem fazer logo, que é acharem o meio e 5 para cada lado, ou seja, terem uma distância de 10 e baixarem 8 cm. Eu faço a marcação assim, olhem, vou fazer aqui um risquinho e vou colocar aqui a minha pala que já tem as molinhas, porque às vezes, meninas, difere um bocadinho e depois para ficar mesmo certinho eu faço assim, vou bater as minhas molas nestas marcações e vou pô-las, posicionar isto aqui. Estão a ver como está a bater certinho, por isso é que tive que utilizar aquele calcador no fecho, meninas. Agora, elas estão o meinho das molinhas a bater na marcação de 8 cm. Vou fazer pressão para ficar aqui a marcaçãozinha. Olhem, está aqui e aqui. E assim, elas vão bater mesmo certinho. Vou fazer as marcações e colocar então as minhas molinhas, não tem nada que saber, assim, assim, fazer a abertura e colocar as minhas molinhas. Pronto, meninas, então já aplicámos as molinhas ímã, agora vamos começar a agrupar aqui toda a nossa lancheirinha. Portanto, temos aqui tudo o que já trabalhamos. As costas, a frente, vamos pegar na frente e nas costas e a forra das costas, ok? Então vamos achar aqui também o nosso meio e vamos pôr um meinho com um meinho. Fazer uma costura a unir, vocês podem aplicar molinhas, e eu vou fazer uma costura a unir direito com direito. Atenção, o feixinho fica aqui, que é para depois virarmos, isto vai ficar assim para trás, assim. Vamos colocar direito com direito e também a forra. Podem fazer a costura
logo a unir as três coisas, ou então primeiro unem a parte de cima e depois unem a parte de baixo. A minha costura vai ser pela patinha de calcador, todas estas uniões eu vou fazer pela largura da patinha de calcador. Então, vamos lá? Se quiserem, podem aplicar aqui umas molinhas para esticar o nosso forro e vamos passar aqui um pespontinho. E já temos aqui unido. O que é que vamos fazer? Isto até já podia ter feito antes. Eu vou pegar aqui em 28 centímetros mais ou menos, vocês vejam qual é a melhor medida para vocês, não é? Isto é para fazer a alcinha de mão. Aqui a minha tesoura. Vou queimar as pontinhas. Com um isqueiro. E vou fazer as marcações para colocarmos a nossa alcinha de mão. Isto também até fechado dá para colocar, só que ficará um bocadinho mais difícil, por isso vamos já colocar a nossa alça de mão. Eu vou passar-vos as medidas. Então já estive aqui a confirmar as medidinhas por esta lancheira que já não me lembrava, não sei onde é que está o ponto, portanto vamos fazer a marcação daqui a aqui de 9 centímetros. Eu já tenho aqui a minha alça com 28, eu vou virar assim um bocadinho e vou passar uma costura com o ponto muito largo, só para fixar aqui a minha alça. Então, passei aqui uns pontinhos larguinhos para depois puxar os fios, só para isto ficar assim. E vou colocar aqui a 1 centímetro para dentro e a 9 desta parte das costas, está bem? Da costura das costas para aqui 9 centímetros e daqui igual 1 centímetro para dentro e 9 para baixo. O que é que vou fazer também? Vou fazer aqui uma marcaçãozinha para facilitar de 2,5, que é para depois fazer o quadradinho certinho. Como sabem, eu costumo utilizar estas canetas, que há quem diga que são as canetas fantasma, isto mesmo com o calor do ferro, ou um secador, depois sai, não vai ficar aqui para sempre, não é? Portanto, eu vou colocar aqui pela marcaçãozinha que vos tinha dito e vou fazer uma costurinha a toda a volta e se quiserem também podem fazer um triângulo. Então, já está, menina, já tenho aqui, deixem-me só confirmar aqui a luz, já temos aqui a nossa alcinha de mão. Eu gosto assim, tem um bom espacinho, mas vocês podem até fazer um bocadinho mais pequeno. Meninas, eu estou a utilizar a medida que vos disse, mas já sabem, é como vocês pretenderem. A seguir, às costas, o que é que vamos meter então? O nosso fundo, que já está aqui, já aplicamos, a medida foi 3 por 3, as nossas bailarinas. Vamos pôr assim, e eu vou passar uma costura, como já vos disse, é de meio centímetro, portanto a largura do pezinho de calcador. Aplicamos assim aqui umas molinhas, eu vou já colocar direito com direito da minha estampa. Aqui é a parte de baixo, se quiserem pôr posicionado ao contrário, por exemplo, os corações têm sentido, posso-os meter assim para ficar virados depois para o direito, mas é assim, vai ficar para o fundo, não sei bem como é que pretendo que isto fique. Bem, se calhar vou colocá-los assim. Prontos. Direito com direito e vou colocar aqui a minha forra. Direito para cima,
aplicar aqui as molinhas, se quiserem podem achar um meio. Isto está a bater certinho, por isso acho que não tem necessidade. Vamos colocar as molinhas e isto não vai sair do lugar. Só passar uma costurinha. Pespontozinho feito. Agora o que é que vamos fazer? Já só nos falta colocar esta parte. Eu vou pôr direito com direito e esta parte vamos fazê-la no final. Eu coloco assim. Meninas, há várias maneiras de fazer. E eu vou aproveitar, vou tombar a costura para o lado direito, porque acho que fica com melhor acabamento. Mas também há a opção de colocarem o forro solto da parte de fundo e depois de fazer a união destas três, sem a parte do forro do fundo, e depois a rebater isto tombar assim. Só que pronto, e eu prefiro fazer assim porque posso não apanhar muito bem e depois não ficam as costurinhas direitinhas. Mas também tem essa opção. Agora vou então unir estas três com uma costurinha pelo pezinho de calcador. E então eu enrolei aqui a minha peça, a minha lancheira, estão a ver? E vou então fazer direito com direito a minha forra, a última união. E eu prefiro, acho que fica um acabamento melhor, mas isto é opcional. Coloquei umas molinhas, para ficar assim, e vou passar então na máquina pela largura do pezinho de calcador. E agora então vamos à magia, vamos tirar a nossa peça aqui de dentro com jeitinho. Também não é difícil, olhem, olha. Tiramos esta parte também. Olha, já temos quase a nossa lancheirinha pronta, meninas. Estão a ver? E agora já fica tudo unido. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o meu pespontinho. Em vez de ficar virado para a parte do fundo, vai ficar para a frente. Mas também fica bem na mesma, meninas. Vocês podem experimentar, mas olhem, esta aqui já foi feita assim, que achei que fica com um acabamento melhor. E acho que está. Eu gostei do acabamento. Então vamos lá para a máquina fazer. E já tenho aqui o meu pespontozinho feito e aproveitei e fechei a lateral toda da minha lancheira. Temos a nossa lancheira quase prontinha. Olhem, meninas, agora temos aqui, vamos fechá-la. Temos aqui a nossa pala, vamos colocar nas molinhas de ímã, ó, certinho, estão a ver? E vamos então passar aqui uma costurinha para prender. Esta parte, fazemos aqui uma costurinha no fecho, a prender esta parte da frente. Estão a perceber? Então, vamos lá fazer isto de um lado e do outro. Já fiz as costurinhas. O que é que eu vou fazer agora? Olhem só. Mas olhem também, reparem só como é que isto fica a bater certinho, meninas. As molinhas e ficam a bater mesmo certinho. Vamos virar então a nossa peça. E eu vou colocar aqui o meu viés, digamos assim. Quem me acompanha já sabe que eu faço viés também com o impermeável. Esta parte não vai dar para utilizar, mas eu cortei a mais. E vou pôr direito com direito. Vou fazer uma costurinha aqui a toda a volta. Vou começar a colocá-lo por aqui na parte do fundo e vou dar a volta à peça toda. Bora lá? De um lado e do outro.
Então, já apliquei aqui o meu viés. Eu coloquei direito com direito, como já tinha dito. Agora vamos então só acabar aqui as nossas laterais, que elas estão quase prontas. Aqui temos as nossas laterais, vamos achar o meio delas. E eu coloco antes de fechar as minhas argolinhas, mas vocês podem fazer com este acabamento, portanto podem primeiro unir e depois costurar. Eu vou fazer como fiz a outra, vou achar aqui os meus meios e vou fazer uma marcaçãozinha de 8 cm para baixo, assim. Agora vamos reservar este. Eu já cortei, eu acho que é 8 cm, não, mais 9 cm cada alcinha. Isto não é uma alça, não é? É onde vamos aplicar as nossas meias luas. Vou queimar então as minhas pontas, a selar bem. Eu acho que fica um charme esta precinta acetinada sem queimar. Pronto. Está outra, esta já estava. Pronto, esta já estava. Agora, eu faço assim. Colocamos aqui a nossa argolinha nas duas. Vamos virar assim, olha. Assim, e virar. O que virarmos de um lado, isto não é por medida, vocês viram mais ou menos para ficarem iguais, não é? E passo uma costura com o ponto mais largo que tiver. Vou fazer o acabamento igual à alça de mão. Então, como vos disse, passei aquele pontinho larguinho, fiz aqui a minha marcaçãozinha do meio, marquei aqui também o meu meio e tenho aqui um risquinho com um distanciamento de 8 cm. Vou colocar assim, olhem, posicionar assim e vou levar à máquina. Vou fazer uma costurinha a toda a volta e vou puxar este ponto de segurança. Então, já costurei aqui as minhas duas saídas para colocar os mosquetões. O que é que vou fazer? Eu cortei isto maior, vou aplicar aqui um bocadinho de cola spray. Elas também têm lá a venda, acho. Só para ajudar a fixar. E vou passar uma costurinha de segurança aqui a toda a volta, mais ou menos a 3 mm, como costume. Meninas, prontinho, já temos então a marcação também dos meios que eu fiz antes de colocar. O que é que vamos fazer? Estamos quase a terminar, meninas. Parece difícil, mas não é. Agora, já tenho aqui as marcações do meio. Eu peguei aqui então na minha parte do fundo, meti costura com costura, marquei aqui o meu meio, marquei o meio aqui de cima e depois até podem ver que a alcinha está a bater aqui no meio, olhem, estão a ver? E vamos então agora colocar aqui meio com meio, vamos pôr uns clipezinhos a toda a volta e vamos começar a fechar uma lateral da nossa lancheira. Então, vai bater certinho, meninas, vai bater certinho, se seguirem todas as medidas que eu vos tenho dito, as costuras feitas à largura do calcador e tudo mais, olhem, isto bate certinho.
Agora vamos então fazer um ponto à patinha de pela largura da patinha do calcador, a toda a volta, e depois é só virar o biés, fazer o fechamento do biés, o acabamento normal, como também já tenho aqui em vídeos. Bora lá? Já uni toda a volta. Entretanto, na união, eu acho que facilita quando estamos a unir aqui estes redondos de fecho, de soltá-lo, ou seja, abrir, mas vocês a fazer também dão a vossa opinião. Vou então fazer o meu acabamento de viés. O que eu costumo fazer é virar, e vou aplicar as molinhas a toda a volta. E é só passar uma costurinha. Bora lá? Esta parte já está prontinha, agora é só fazer exatamente o mesmo processo do outro lado. E a peça já vai ficar prontinha. Meninas, já temos a lancheira pronta. Fechei dos dois lados. Fiz o acabamento do biés e agora vamos virar a nossa peça. E cá está ela, só falta colocar a alcinha de mão, que eu também já tenho aqui no vídeo a explicar. Eu já tenho aqui esta pronta. Já tenho aqui esta pronta e vou colocar esta. Posso explicar como fazer, ou podem ver outro vídeo. É pegar no regulador, passar por aqui, dobrar assim e passar aqui uma costurinha. O retrocesso para ficar bem preso. Depois colocam um mosquetão, assim, vão colocar, passar por aqui e finalizam com um mosquetão, assim, assim. Fiquei presa. E passam uma costura. Eu vou colocar a alça já pronta. Olhem só que gira que fica. Eu adorei a estampa. Esta foi a pedido especial. Não é que ela já não existisse, mas a minha filha adora a mini, por isso, como não ter minis? E então, gostaram? Meninas, gostaram do passo a passo? Da maneira que eu faço o kit lancheira de agosto da costura de coração. Olhem, para adquirirem este artigo, ou no caso, para adquirirem este kit, têm que falar mesmo com elas. Então, o link da costura de coração vai estar aqui. A página de Facebook delas é Dá Asas à Tua Imaginação, salvo erro, mas o link vai estar aqui, podem confirmar e ir lá diretamente. Novos projetos estão sempre a ser lançados e eu sempre que possa venho com um vídeo a mostrar o passo a passo, por isso sigam a página e que me dizem, vemo-nos na próxima.